pessoal, beleza? Tranquilidade total, professor Marcel aqui na área para trazer um tutorial passo a passo aqui para os meus alunos de CLP. Beleza? Então neste tutorial eu vou fazer passo a passo a montagem da cena lá no Factory.io, vou fazer a integração via OPC UA e depois eu vou fazer a programação passo a passo utilizando uma lógica intuitiva na linguagem Ladder. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou trabalhar, eu estou trabalhando com o software CodeSys, beleza? O CodeSys puro que nós já falamos em algumas aulas aí adiante. Pô, mas professor, eu gostaria de baixar ele. Pô, você pode ir lá no site da CodeSys, se cadastrar e fazer o download. A versão que eu estou utilizando aqui nessa minha máquina virtual é a versão 3.5 SP17, tá? Então, se tiver diferente da última atualização, que é 3.5 SP18, não tem problema nenhum. É só você fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui nessa minha programação. Até porque eu preciso dar uma atualizada do meu software. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um projeto novo. Então, vem aqui, New Project. Quando eu clico em New Project, né, eu tenho essa opção, essa caixinha aqui bem interessante, que é para poder eu abrir novos projetos. No caso, eu vou trabalhar com um projeto padrão aqui, então eu vou criar um projeto. E esse projeto eu vou chamar de carimbadeira, por exemplo. Carimbadeira. Você pode chamar de qualquer forma que você quiser, carimbadeira. Tá. E aí eu vou salvar numa pastinha que eu criar. Tá? Então aqui nos meus projetos, e dentro dos meus projetos eu vou criar uma pasta chamada carimbadeira, que ainda vou construir a minha cena lá no Factory, beleza? Clico aqui em OK, e agora eu vou selecionar qual CLP virtual eu vou estar trabalhando aqui na minha programação. Então se atentem, né, pessoal, a vocês. Deixa eu até dar um zoom aqui, deixa eu ver se consigo dar esse zoom. Você escolhe esse CLP aqui, ó, CodeSys Ctrl V3 X64. Isso é muito importante. Minha lógica de programação, como estamos iniciando nossa programação, vamos começar com linguagem Ladder. Clica aqui em OK, beleza? Dá um zoom menos, esperar aqui meu sistema carregar os meus dispositivos para eu começar a fazer minha programação, tá? Bom, carregou aqui a minha programação. Primeira coisa que eu vou fazer para ficar mais fácil a minha programação, já que eu vou fazer o link junto ao Factory.io, eu vou criar uma lista de variáveis globais. Então eu venho aqui, Add Objects, venho aqui na parte de Global Variable List. Nessa lista de variáveis globais, eu vou chamar de OPC _UA, perfeito? Essa vai ser o nome da minha lista de variáveis globais, perfeito? E aqui, pessoal, é onde que eu vou definir, deixa eu até aumentar aqui, tá? Onde que eu vou definir quais serão as minhas inputs e outputs, tá? Então aqui eu terei as minhas inputs e aqui embaixo as minhas outputs, beleza? Porém, eu preciso agora examinar a minha célula. Pô, ainda nem criei minha célula. Então vamos lá no Factory.io e vamos criar uma cena lá. Vem comigo. Então vem aqui, vou executar como administrador. Lembrando que o Factory.io você pode baixar na própria plataforma, né, do site da Factory.io, e você vai estar trabalhando com um trial de 30 dias. E esse é o essencial para nós conseguirmos fazer as nossas tarefas em sala de aula. Perfeito? Então deixa ele carregar aqui. Lembrando que para poder rodar o Factory.io, ele vai exigir um pouquinho da sua máquina aí principal, a questão da memória RAM e também da questão da memória de vídeo, né? Ou seja, da placa de vídeo. É ideal você ter uma placa de vídeo boa para ele rodar legal. Então vem aqui em cenas e eu vou criar uma cena, na verdade. Então eu venho aqui direto em New. Então aqui esse é meu ambiente e eu vou criar aqui um desafio bem básico aqui que eu passei em sala de aula. Então, se eu não me engano, vou pegar uma esteirinha aqui, um conveyor, layout conveyor de 4 metros. Vou pegar aqui qual que é o nome desse cara? Bracket, ok?
ok? Bracket. Vou pegar essa cantoneira porque eu vou colocar um sensor aqui. Aperto isso para poder fazer algumas rotações. Lembrando, se você clicar com o botão na direita, aparece Your Row Repeat. Seria as formas de você trabalhar com manusear mesmo essa figura. Eu quero que ele se movimente na vertical. É só clicar segurando o V, né? Seria, ele fala Vertical Translation, né? Então, se eu segurar o V, ó, consigo subir minha cantoneira. Vou colocar aqui um sensor. Aperto o Y para ele poder funcionar. Esse carinha aqui, vou até mudar a cor dele para ficar bonitinho. Vou colocar aqui em blue. Pode ser, eu gosto muito. Minha cor favorita, né? Vem aqui, vou deixar alinhado, tangenciando aqui esses dois. Perfeito? Agora eu vou pegar basicamente um cilindro aqui, que seria esse pusher. Esse pusher vai ser como se fosse uma carimbadeira, né? Então, vou segurar o V, vou para cá, eu vou clicar no Y, no T, boa, e vou aqui tentar deixar ele centralizado. E aí você pode usar os manuseios aí. O botão da direita ele faz a rotação, né? O botão do meio ele puxa, né, a sua cena para cá. E quando você dá uma scrollzada, né, ou seja, você rola a bolinha aqui do seu mouse, né, ele vai fazer o zoom in e zoom out. Beleza? Então deixa eu ver aqui se está padrão FIFA, né? Deixa eu ver se está. Posso ir um pouquinho mais para cá. Aí, beleza. Um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Perfeito. Então, vou colocar aqui um alimentador de peças. Nesse caso aqui vai ser o emitter, tá? O emitter. Vem para cá. Beleza. Esse aqui vai ser o emitter. Deixa eu ver se está centralizado. Deixa eu fazer aqui para baixo. Perfeito. Vem para cá. Boa. Vou colocar aqui também para quando as minhas peças saírem, né, elas não ficarem caindo, né? Então, vou colocar aqui um remove. Beleza? E uma configuração importante desse carinha aqui, né, que seria os nossos emitter parts, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No meu base to emit, né, eu vou deixar aqui none. E aqui eu só vou trabalhar com caixas, né, com box do tipo L e box do tipo M, né? Então deixa eu verificar. Box S, M e eu tenho a L. Na verdade, então vai ser a caixa S e a caixa M. Vamos ver aqui. Caixa S, desculpa, e aqui M. Vou deixar o L para depois. Aqui eu vou deixar 2 em 2, tá? Beleza? Agora eu vou criar um painel bem tranquilo aqui, esse painel. Vou puxar para cá, painelzinho. Lá. Esse tutorial vai ficar um pouquinho longo, tá? Que eu estou fazendo passo a passo. Tá bom? Vou colocar um botão de Start. Beleza? Opa, para cá. Start. E por enquanto um botão de stop. Nem vou me atentar a trabalhar com o botão de emergência ainda, porque nós estamos iniciando os nossos processos aqui com programação de CLP. Então clica aqui, traz ele para cá e vou deixar um do lado do outro. Aí. Beleza? Então agora essa seria aqui a minha cena. O que eu preciso fazer agora? Eu vou só renomear os meus componentes, tá? Para ficar padrão. Então eu tenho aqui os nossos sensor tags e tenho aqui nossos actuator tags. Vou trabalhar primeiramente com os nossos sensor tags. Então eu vou mudar esses nomes, né? Start button 1, né? Vou colocar start button, só isso. Stop button, ele é normalmente fechado em campo, tá? Então você precisa lembrar disso. Então aqui vai ficar stop button, beleza? São dois botões, né, de entrada. E eu tenho esse meu diffuse sensor. Então eu vou chamar de S1. Fica mais fácil. S1. Eu tenho meu pusher back, meu pusher front limit.
e tenho aqui meu pusher back limit. Ok? Pronto, os meus sensores estão todos renomeados. No meu caso eu vou ter quantos sensores? 5. Então beleza. Vamos fazendo passo a passo. Eu tenho 5 sensores que eu vou fazer o sincronismo lá com o meu PLC. Então agora eu vou fazer as minhas saídas. Então eu desabilito a parte dos sensor tags e habilito a parte do actuator tags. E aí com isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui meu start button 1. Que start button 1? Nós vamos colocar só start light. Fica mais simplificado, tá? Start light. Aqui vai ser stop light. Beleza. Aqui no meu emitter, aqui vai ser emitter parts. Emitter parts, né? E eu não vou deixar forçado, tá? Quem vai ligar o emitter parts vai ser a minha lógica. Tem o meu belt conveyor. Belt conveyor. Tem o meu pusher. E no caso, o meu remover, eu vou deixar aqui, nem vou mexer. Só vou deixar aqui, ó, renomeado como remover. E eu vou deixar ele forçado. Toda vez que cair uma peça aqui, ele vai fazer desaparecer, como mágica, tá, pessoal? Então, quantas entradas e quantas saídas eu vou ter aqui? Se nós formos contar, de saída nós temos basicamente o belt conveyor, emitter parts, pusher, start light, stop light. São 5 variáveis que vão ser as minhas saídas. 5 entradas, eu tenho o meu start button, meu stop button, o meu S1, o meu pusher back limit e o meu pusher front limit. Perfeito. Professor, estou entendendo, estou começando a entender. Então beleza. Essas variáveis que eu criei, né? Agora eu vou criar, vou dividir até aqui minha tela, junto com o nosso CodeSys, e agora eu vou criar minhas variáveis aqui, tá? Então começando pelos sensores, né? Eu vou ter basicamente o meu start button. Então, usando a notação húngara, que é uma norma de como nós vamos declarar as nossas variáveis, nós vamos usar essa mesma norma. Então, é uma lista de variável global? Então vou começar com a letra G. Underline X. X vai identificar que é uma variável do tipo booleana, ou seja, admite 2 valores, ou 0 ou 1. Então vou colocar X start, espaço vai ser o nosso underline start button, né? 2 pontos, bool, ponto e vírgula. Deixa eu até diminuir aqui porque está muito grande, né? Start button, eu vou ter o meu G, X, stop button, em 2 pontos, bool. Vou ter agora, aqui eu posso até separar, eu tenho os meus sensors, né? Dentro dos meus sensores eu vou ter G, underline X, S1, 2 pontos, bool, ponto e vírgula. E agora eu vou ter G, X, pusher, underline, back, limit, né? 2 pontos, bool, ponto e vírgula. Agora G, X, pusher, underline, front, limit, 2 pontos, bool. Perfeito, pessoal. Então aqui na parte de cima eu vou ter os meus buttons, né, os meus botões, e aqui eu vou ter os meus sensores. Então dentro da parte de inputs eu vou ter essas 5 variáveis. Agora na parte de outputs eu também vou ter 5 variáveis, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos lights, que seriam as minhas lâmpadas, né? Então dentro dos meus lights eu vou ter o que? G underline X start underline light, que vai ser a lâmpada verde do meu botão start. Perfeito. Vou ter agora a lâmpada vermelha do meu botão stop. Então stop light, 2 pontos, bool, ponto e vírgula. Perfeito. E agora eu vou ter deixa eu ver, start, eu vou ter o meu emitter parts, né? Vamos chamar de actuators, né? Actuators, perfeito. Então G underline X emitter
emitter parts. Pessoal, eu procuro sempre programar em inglês, tá? Então essa é a minha expressão que eu geralmente faço com os meus alunos, já desenvolvo a parte do inglês também, tá? Então, G_X, eu vou ter agora o meu belt conveyor, belt_conveyor, seria a minha esteirinha, tá? Conveyor, 2 pontos, boom, ponto e vírgula. E agora G_X, eu vou ter meu pusher, 2 pontos, boom, tá? Ponto e vírgula. Tranquilo? Então eu criei as minhas listas, né? As minhas listas de variáveis globais. Essas variáveis eu puxei da onde? Lá do Factory.io, que está aqui no meu lado da direita, né? Então agora eu preciso fazer o sincronismo entre o meu programa aqui, que é do CLP, junto com a minha cena virtual, né? Então eu estou trabalhando totalmente aqui em simulação, usando um CLP virtual que vai programar uma célula virtual. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou criar basicamente aqui uma network bem simples aqui, né? Vou clicar aqui com Insert Coil e vou colocar aqui um contato aberto, tá? Então vou digitar aqui, ó, OPC UA.start button, só para testar. Depois eu vou até apagar essa network. OPC.UA.startLight, só para eu testar se a minha comunicação está ok. Agora, pessoal, eu tenho o seguinte, tenho essa lista de variáveis globais. Eu preciso saber quais são as variáveis que eu vou mandar via OPC UA. Então, eu vou vir aqui em Application, clico com o botão na direita, Add Object, venho aqui em Symbol Configuration. E aí, eu vou selecionar Support OPC UA Features, ok? Clica aqui em Adicionar. E aí, ele vai pedir para você compilar o seu código. Então, eu vou dar um Build. Ele vai construir meu código, vai compilar, e se tiver 0 erros, beleza, ele vai trazer as listas das variáveis que estão disponíveis no meu programa. Então eu tenho aqui, por exemplo, OPC UA, perfeito, eu quero mandar todas essas variáveis via OPC UA, perfeito. Agora eu vou fazer o download para o meu CLP virtual, tá? Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui interessante, que é atualizar esse hardware aqui, que é do Codesys WinV3x64, porque a minha versão que eu estou utilizando, né, é a versão 3.5 SP17. Então eu já vou me anteceder, porque eu tenho certeza que vai dar um errinho quando eu for fazer o download, né? Então eu já vou me anteceder, porque ele já está numa versão mais nova aqui, porém o meu software está instalado com a versão mais antiga. Então vem aqui nesse cara, Update Device. Lembrando que para você, aluno que já instalou a versão 3.5 SP18, não precisa fazer isso, perfeito? Então eu venho aqui nesse Display All Versions e a versão que ele está sendo utilizada é a versão 3.5.18.20, só que no meu PC está instalado 3.5.17. Então vou dar uma atualizada para quando eu for fazer a minha instalação aqui, a minha chamada do CLP virtual, não me dar nenhum problema, tá? Beleza, fiz a atualização devido a minha versão ser um pouquinho inferior à que vocês estão utilizando, e agora eu vou vir aqui em Device. Agora eu vou escanear o meu CLP virtual. Porém, professor, você nem chamou esse CLP virtual. Calma, pequeno gafanhoto, nós vamos agora ver o seguinte. Aqui embaixo, quando você instala o Codesys, ele tem esse carinha aqui. Deixa eu tentar dar um zoom nele. Pessoal, esse carinha aqui, ó, é um CLP, tá, virtual. Então você vai clicar com o botão na direita e ó, Start PLC. Ele vai aparecer uma mensagem. Ignora, dá clique em OK, sem crise. E aí ele tem que ficar verdinho. Vamos ver se ele ficou verdinho. Ficou verdinho. Então ele está rodando meu CLP virtual. E agora, quando eu fizer o escaneamento, né? Por exemplo, deixa eu dar aqui, ó, Auto Hide, vem aqui Scan Network, achou o meu CLP que está rodando dentro da minha máquina. Perfeito, vou clicar aqui em OK. E aí, a primeira vez que você for fazer o download, ele vai pedir para você criar um usuário e uma senha. Eu criei o usuário PLC, nome simples. Qual que é o meu password? No meu caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
para eu nunca mais esquecer. Vou clicar aqui em OK. Beleza, ó, já se conectou. Uma coisa importante para você que acabou de instalar o Codesys e vai comunicar via o OPC-UA, utilizando essa plataforma Codesys mais o Factory.io, é você vir aqui, ó, em Device, Change Communication Policy. Vou clicar aqui, você habilitar esse Allow Anonymous Login, tá? Deixe esse carinha aqui ticado, certifique-se que a parte de Optional User Management estejam clicado dessa forma. Em New Policy você seleciona Optional User Management e aqui Optional Encryption, beleza? Tranquilo? Clica em OK. Feito isso, estou falando para quem instalou pela primeira vez, né? Vem aqui na parte de Access Rights, clica aqui na parte do Synchronization. Até expandir aqui, na parte do Synchronization, você vai selecionar aqui, ó, OPC-UA Server, e você vai deixar ticado aqui esse carinha aqui, Anonymous OPC-UA Server. Perfeito, perfeito. Vai deixar esse carinha ticado, e para poder certificar-se também, você precisa saber se você tem um certificado OPC-UA. Então esse certificado OPC-UA eu consigo consultar aqui, ó, nesse escudo do Capitão América. Não é bem do Capitão América, mas é o escudo, né? Dá 2 cliques aqui, ele vai abrir a parte de Security Screen. Então na parte de Security Screen você vem aqui em Device. Clica em Device, clica aqui em Refresh. Que palavra fácil. Refresh. Clica aqui. Quando você clica aqui em Device, ele vai puxar alguns certificados. Oh, no meu caso, eu mandei criar um certificado que esperasse há 365 dias, então o meu tá longe de esperar, beleza? Mas se o seu não tiver dessa forma, com certeza quando você clicar aqui, ele vai estar cinza, por exemplo, esse OPC-UA Server. O que você vai ter que fazer? Você vai clicar nele e vai clicar aqui, ó, Create a New Certification on the Device. E aí ele vai escolher a quantidade, né? Por exemplo, se eu fosse criar um de criptografia, eu clico aqui e vou criar um certificado. Ele iria perguntar, qual que vai ser o período válido do seu certificado? Eu clicaria aqui em OK, sem crise. Tranquilo? Isso é para quem começou, está fazendo a primeira vez essa comunicação OPC-UA. Perfeito? Então, esses são os passos. Feito isso, pessoal, você volta lá no Device, Communication Settings, o meu CLP já achou, na verdade, o meu Codesys já achou o CLP virtual e agora eu posso fazer o download, né? Vou fazer o download porque quando eu fizer o download, essas variáveis que eu tiquei aqui no Symbol Configuration, ela vai ser compartilhada via OPC-UA. Oh, pessoal, que top, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui então em Online Login. Cliquei aqui em Online Login e ele fala assim, caramba, você tem certeza que quer fazer o download? Sim, eu tenho certeza que eu quero fazer o download. Beleza? E aí, pessoal, ele vai abrir uma tela aqui que já vai estar rodando aqui o meu online. Ó, que top. Se eu clico aqui em Run, que seria ou apertar o F5, né? Ele vai ficar verdinho aqui. Meu CLP está em Run. Se eu vir aqui no OPC-UA, as minhas variáveis estão aqui todas em falso. Por quê? Eu ainda não fiz o sincronismo junto ao Factory.io. Bom, bora fazer? Então, posso dividir aqui minha tela novamente. Tem o meu Factory.io. Já compartilhei via OPC-UA. Então, eu venho aqui File, Drivers. Então, qual que vai ser? Aqui seriam os meus sensores, os meus atuadores que estão aonde? Nessa minha cena aqui, ó. Nessa minha cena, beleza? Vou vir aqui na parte de drivers, eu tenho uma pancada, né, de drivers que eu posso estar fazendo aqui a minha programação, a minha sincronização, ou seja, a aquisição dessas variáveis. No caso, nós escolhemos OPC-UA, beleza? Clicamos aqui, temos o OPC Client DA e OPC Client UA. No caso, vamos configurar OPC-UA. Então, venho aqui na parte de Configuration. E aí na parte de Browser Server, né, ele vai ter aqui o OPC-UA Server Robots, mas antes disso você pode digitar também aqui, ó, opc.tcp
local host 4840. Localhost porque o meu CLP não está rodando no meu próprio PC, então beleza, ele vai puxar essas variáveis do meu próprio PC. Vou clicar aqui em Browse Servers. Ele vai rodou, beleza. E aí, eu não criei uma lista de variáveis globais com o nome OPC-UA, então eu posso filtrar, filter names that contain, vou colocar aqui OPC_UA. Pronto, clico aqui em Browse, ela vai pegar no limite 32. No caso aqui a gente só tem 10, vou deixar. Clica aqui no voltar e ó pessoal, voltou aqui minhas variáveis, que legal, já comunicou via OPC-UA. Perfeito. Agora é só brincar de fazer as ligações. Start button vai com Start button. Stop button vai com Stop button. S1 vai com G underline X S1. Os meus sensores back limit vem aqui. Cuidado, tá pessoal? Na hora de você fazer essa ligação para não fazer nada errado, tá? Então prestem muita atenção. Eu tenho aqui o Start Light, tenho aqui o Stop Light. Tem o meu pusher, que vem para cá, o meu emitter parts, por isso que eu procuro sempre, tá? Colocar o mesmo nome do factory em relação ao nome que eu criei lá na minha variável globais lá em CodeSys, beleza? E o meu belt conveyor. Então, ó, tá tudo mapeado aqui, bonitinho. Já tá aqui em start, já está comunicando, né? Se eu clicar aqui em play, se eu dividir aqui minha tela, ó. Então, como o meu botão Stop ele é normalmente fechado em campo, então ele já vai estar ligado o valor dele. E no caso, o meu Pusher Back Limit, ou seja, o meu cilindro está recuado, ele já vai estar aceso. Então, se eu testar, por exemplo, aqui, meu programinha que eu fiz, deixa eu até dividir aqui a minha tela, bem simples aqui, né? Meu programinha que quando apertar o botão Start, ele vai ligar o Start Light, ó, tá funcionando. Eu apertei o botão Start e ligou o Start Light. Beleza? Então, consegui fazer essa programação. Caramba, professor! Fiz todo esse passo a passo para conseguir integrar o CodeSys mais o Factorio. Isso mesmo, meu pequeno gafanhoto. Agora, nós vamos criar a nossa lógica aqui no PLC_PRG para poder fazer a nossa célula funcionar de acordo com aquilo que foi solicitado pelo professor, né? No meu caso, o que eu solicitei para os meus alunos? Quando eu apertar o botão Start, né? Vai vir uma caixa para cá. Chegou, sensoriou nesse sensor, ele vai, desceu, deu uma carimbada, volta para cá e deixa minha caixa aí. Se eu apertar o botão Stop, para de emitir peças, né? E aí minha esteira também para. Programa simples, né? Então, vamos desenvolver essa lógica. Então, vou dar aqui o meu close e vou começar a minha programação. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu até fechar essa lista aqui. Fechar essa lista aqui. Vem aqui no Devices, PLC_PRG. E agora nós vamos começar a programar. Pessoal, dentro desse meu PLC_PRG, eu tenho aqui umas variáveis locais. Então, eu costumo falar para os meus alunos, ou até mesmo para você que está aprendendo CLP, né? Aqui eu vou criar uma variável chamada xMachine Started, né? Machine ou Machine Ready, ou seja, máquina pronta, né? 2 pontos bool e x. Por enquanto, só nesse caso, só xMachine Ready, porque para essa minha lógica eu não estou usando o botão de emergência, tá? Então vamos lá. Se eu apertar o botão Start e não apertar o botão Stop, lembrando que o meu botão Stop em campo ele é normalmente fechado, então a minha lógica tem que ser invertida aqui, né? Então eu vou digitar aqui, ó, OPC_UA ponto meu x stop. Ele vai ligar quem? Então vou utilizar a lógica de selo, que é bem mais tranquilo, tá? xMachine Ready, ok? E aí eu vou selar dentro do meu botão Start. Então eu clico aqui, clico nesse contato em paralelo e aí eu vou colocar o meu xMachine Ready, ok? Então
Agora eu faço passo a passo. Se o meu Machine Ready não estiver ligado, né? Ou seja, se eu não apertar o botão Start, em vez de apertar o botão Start, ter apertado o botão Stop, o Machine Ready cai. Então, sem ter apertado nada, eu quero que o meu Stop Light ele fique ligado. Então, vou colocar aqui o meu pc.a.nosso Stop Light. Perfeito, tá? Porém, né, se eu apertei o botão Start e minha máquina ligou, que é o meu X Machine Ready, né? Eu quero que faça o seguinte, né? Ele, vamos lá, ele vai ligar ao PC o A.Start Light, eu quero que ligue o Start Light, perfeito. Ao mesmo tempo, eu quero que ligue a minha esteira, né? Eu posso até fazer um passo a passo aqui, né? Nesse caso, vou deixar um por vez, tá? Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Isso daqui é lógica intuitiva, você pode fazer da sua forma, tá? Eu só estou mostrando a minha forma e, na verdade, estou até pensando agora como fazer, tá? Vamos lá, o PC. Ponto, eu vou pegar, por exemplo, emitter parts, né? Emitter parts. E vou colocar em paralelo também o meu conveyor, tá? X belts conveyor, né? Então, seguinte, vou colocar mais uma network. Se minha máquina estiver ligada, que seria meu Machine Ready, né? Vou copiar e colar aqui para ficar mais tranquilo. Se o meu sensor detectar, que seria o meu G_XS1, né? Meu sensor detectar. E se o meu cilindro estiver recuado, né? Se ele sensoriar e o meu cilindro estiver recuado, então esse carinha aqui vai ser o G_X pusher back limit, né? Vamos ver. Ele vai basicamente ligar o meu pusher, né? Então G_X pusher. Beleza? E aí eu vou selar essa informação aqui, ó, entre o sensor S1 e o meu pusher back limit. Então você segura o Shift e aí você consegue aqui selecionar duas partes, tá? Então, aqui, né? E aí eu vou selar com o nosso pusher, X pusher, beleza? Então, quem vai quebrar esse selo? Se eu olhar aqui na minha programação, quando ele se movimentar, ele vai chegar aqui nesse sensor, perfeito? E aí, quando chega nesse sensor, se chegou no sensor e o meu cilindro está recuado, ele liga o pusher, ele começa a descer. Já que ele é um cilindro de simples ação, ele tem aquela condição que ele pode trabalhar com uma válvula simples solenoide. E aí, enquanto eu estou alimentando, ele está ligado, ele está avançado. Quando eu corto essa alimentação, ele vai estar recuado. Então, nesse caso, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu preciso cortar esse selo. E quem poderá cortar esse selo? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado? Não. É o sensor pusher front limits, ok? Então, meu sensor de avanço, ele vai cortar o meu selo. Caramba, professor, tô entendendo. Vamos lá, o pusher front limit vai quebrar aqui. Pô, professor, mas tem um problema, né? Minha máquina continua andando, né? Só que quando chega no sensor, na verdade, eu quero que ele pare de emitir peças e pare meu belt conveyor. Então, o que você pode fazer, né? Posso colocar um contato fechado aqui, né, do meu G, né, underline pusher, né, que é essa saída aqui. Posso até garantir que ela só vai ligar novamente, porque quando ele for cortado, ele já vai alimentar. Então, se eu quero que quando a minha esteira ligue novamente, só quando o cilindro voltar, eu posso colocar também uma condição de contato aberto de quem? Do meu pusher back limit.
E aí, quando ele fizer lá o carimbo, né? Quando ele chegar no final de curso, que é o X Front Limits, e aí quando ele vai basicamente, ele vai ter essa primeira permissão. E quando ele voltar aqui no Back Limit, e aí sim ele vai basicamente poder, né, nesse caso, ligar novamente a esteira e emitir mais uma peça. Então, basicamente, essa é a programação, né? Então, vamos até comentar para deixar aquele padrão FIFA, né? Então, aqui, condições, né? Vou deixar em português. Condições para habilitar a minha máquina. O meu processo pode ser também, tá? Aqui, condição de parada. Condição de máquina parada. Máquina parada, ou seja, sem apertar nada vai ficar ligado o stop light. Aqui, minha máquina está rodando, né? Está em running, né? Está rodando, tá? Porque eu apertei o botão start, só vai parar de rodar se eu apertar o stop. Ô, professor, tô entendendo, tá? Aqui, ao mesmo tempo, ela vai ligar a esteira, né? Ligar a esteira e fornecer peça, tá? E vai parar somente quando for realizar, né? Realizar o carimbo. Nas peças. E aí sim, depois que carimbar, volta a ligar a esteira, beleza? Então, uma lógica bem intuitiva. E aqui as condições para habilitar, né, o meu carimbo. Habilitar o meu carimbo. Coloquei tudo em português mesmo, tá? Meu carimbo. Beleza? Feito isso, eu posso vir aqui fazer o download. Vou clicar aqui em online mesmo. Tá fazendo aqui o meu download. Eu vou separar aqui minha tela, apertar o play aqui e vamos observar o seguinte, ó. Minha máquina parada tá vermelha aqui. Se eu apertar agora o botão start, ó, emitir uma peça. Opa, tem um pane aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Minha máquina está sendo parada, push back limits. Ah, entendi, professor. Olha, o que está acontecendo, né, professor? Porque eu tenho meu sensor aqui e aqui ele passou. Caramba, professor. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Pessoal, acontece assim toda hora, tá? Então você como aluno, né, vai sempre tentar achar alguma forma de ver como trabalhar as condições. Deixa eu ver, se eu tirar esse push front limit, o que vai acontecer na minha máquina? Senão nós temos que pensar de outra forma, né, para fazer esse sistema funcionar. Vou voltar aqui, ó, apertei o play, vou até apertar o stop para poder reiniciar, tá, o meu processo, e agora eu vou apertar o play novamente. Então, chegou o sensor, carimbou. Só que você viu que, ó, enquanto esse sensor estiver pegando, ele vai ficar baixando, porque é essa condição para poder fazer o meu cilindro baixar, né? Ou seja, o meu, ele fazer o carimbo, né? Então, pô, como que eu consigo resolver esse problema, né? Caramba, professor, agora chegou numa inconstância, né? Não tá legal. Então, o que nós podemos fazer, tá? Então, eu vou tentar fazer de uma outra forma aqui, que é eu ensinar para vocês, né, utilizar borda de descida ou subida, tá? Então, existe uma ferramenta chamada Raising Trigger. Ele vai pegar a borda de subida, ou seja, ele vai do 0 para o 1. Então, ele vai detectar esse Raising Edge, ou seja, essa borda de subida. E temos também o Falling Trigger. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, em Manager, deixa eu ver onde que está essa biblioteca.
standard. Vamos estar aqui standard. Vamos estar aqui. Counters, não. Images. Miscellaneous. Aqui, ó, trigger. Então eu vou ter fallen trigger, né? Function block f trigger. Ele vai detectar uma borda de descida booleana, um sinal booleano, e eu tenho meu raise trigger. Ele vai detectar uma borda de subida. De forma gráfica, ele é esse bloquinho. Então, nesse meu caso aqui, eu vou precisar fazer o seguinte, né? Toda vez que ele detectar a borda de subida, uma peça, ele vai parar o meu sistema. Vamos tentar fazer isso aí, tá? Então vamos lá aqui, PLC, PRG, vou digitar aqui F underline trig, deixa maiúsculo aqui, trig underline S1, que vai ser correspondente ao meu sensor. Dois pontos, não, desculpa, vai ser R, que vai ser uma borda de subida, tá? R trig. E aqui vai ser do tipo R trig. Só digitei R, já apareceu aqui para mim, tá? Então vamos lá. Eu vou criar mais uma network aqui embaixo, tá? Uma network aqui embaixo, eu vou deixar aqui em cima dessa network. Então eu vou buscar um box, né? Aqui em Toolbox, clico aqui em Box, clico segura a raça, vem para cá, Start Here, e já declarei aqui R trig S1, então vou te declarar aqui R trig, já até aparece para mim aqui, ó. Então ele chamou esse bloquinho. Quem que vai ativar esse bloco? Nesse meu caso vai ser esse meu sensor. Beleza? Vai ser esse meu sensor. Beleza. Ele vai mandar essa borda de subida para onde? Para cá. Então vou digitar R trig, né? Ponto Q. Ou seja, quando o sensor detectar uma borda de subida, ele vai habilitar o Q. Esse Q, estando com o meu pusher back limit, ok, ele vai ligar meu pusher. Vamos testar agora essa programação para ver se funciona, tá? Lembrando aqui que vai ser borda de subida em relação ao sensor S1. Beleza? Eu posso até voltar aquela condição original, né? Vamos ver. Qualquer coisa a gente tira essa opção, né? Vamos testar. Vou clicar então aqui em Download. Então, pessoal, na prática é assim mesmo. Se for fazer através do método intuitivo, você vai estar testando até ficar legal, tá? Eu posso até vir aqui, pô, tá tudo ligado, então eu venho para cá, vou apertar o Stop aqui do meu processo, tá? Para poder, clico aqui nesse Reset Simulation e vou testar agora. Então, aperto o botão Start, vamos ver. Opa, funcionou. Então tá fazendo o carimbo aqui das minhas pecinhas. Caramba, professor, agora ficou top, hein? Agora deu valor, né? Beleza, pessoal? Então, ó, parte de programação, né? Então, explicando novamente, minha programação aqui na esquerda. Se eu apertar o botão Start, ele vai ligar o Machine Ready Cell. O Machine Ready vai ligar meu Start Light, ó. Meu Start Light está ligado. Ao mesmo tempo, vai ligar quem? O meu Belt Conveyor e meu Emitter Part. Beleza? Só que ele vai ser as condições de máquina ligada. Quando ele detectar a borda de subida desse sensor S1, que é esse carinha aqui, ó, borda de subida desse sensor S1, ele vai fazer o seguinte, né? Junto com o meu back limits, né? Ele vai ligar o pusher. Ligou o pusher, ao mesmo tempo ele vai ter essa variável inibindo o que? A minha esteira e o meu emitter part de emitir peças, né? E aí com isso, né? Eu vou ter basicamente que quando ele chegar no final, ele é cortado pelo front limit, e aí quando ele chega no pusher back limit, ele liga novamente a minha esteira. Então eu fiz esse processinho aqui como se fosse aqui uma carimbadeira.
Beleza, pessoal? Ficou top? Então é isso que eu queria mostrar passo a passo para você. Então acompanhe meu canal aí, sempre eu vou estar postando aqui as atividades para você, aluno que está aprendendo presencialmente comigo, ou até mesmo aqueles alunos que, pô, professor, eu quero aprender CLP. Então logo logo eu vou estar criando também um curso aí bem focado na parte de programação aí do CLP, mas por enquanto essas pequenas videoaulas vão lhe ajudar a você desenvolver algumas lógicas aí de programação. Então desde já eu peço que você deixe o seu like aí, comente lá, pô professor, gostaria que você mandasse esse programinha para mim, qualquer coisinha, qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar, colocar nos comentários, para poder fortalecer até mesmo o canal, fortalecer também a motivação para poder estar produzindo esses vídeos para vocês, né? E de certa forma te ajudando a você desenvolver mais nessa matéria tão legal que é controladores lógicos programáveis. Então, pessoal, até mais, fiquem com Deus, né? E o importante, pessoal, é não parar nunca, né? Não parar nunca de tentar fazer as nossas programações, né? O importante é isso, a gente sempre estar buscando aí as nossas informações. Beleza, pessoal? Então é isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês, né? A nossa ceninha aqui do Factorio e até mais. Tchau, tchau. Beleza? Tchau.